Quais são os 5 piores alimentos para a nossa saúde? Aqueles que de fato devemos evitar. Os piores são os embutidos, as carnes processadas, presunto, salsicha, salsichão. Esse tipo de alimento contém muito conservante, como nitrato, nitrito, excesso de sódio, que além de causar retenção de líquido para o nosso organismo, também acaba sobrecarregando as nossas funções renais. Além disso, por vários deles passarem pelo processo de defumação, esses alimentos são sim cancerígenos. Em segundo lugar, os adoçantes artificiais. Não troque açúcar pelo adoçante. Passe a sentir o real sabor do alimento. O que adianta todo cafezinho que você tomar colocar um pouquinho de doce? Você não está sentindo o sabor do café, você está sempre sentindo o sabor adocicado. Os adoçantes artificiais, comprovadamente, podem causar até mesmo mais resistência à insulina do que o próprio açúcar. Então, muito cuidado ao pensar que está fazendo algo saudável ao trocar açúcar por adoçante. Não é uma boa escolha. Em terceiro lugar, o glutamato monossódico. Sabe aquele salgadinho que diz impossível comer um só? É porque esse glutamato monossódico, de fato, desperta um sabor na nossa língua que faz com que a gente não pare mais de consumi-lo. A gente fica, de fato, viciado por esse alimento. Shoyu tem muito glutamato monossódico, assim como principalmente vários alimentos ultraprocessados, em destaque os salgadinhos. O glutamato monossódico também estimula muita dor de cabeça. Então, muitas pessoas que têm enxaqueca têm uma forte relação com o glutamato monossódico. Em quarto lugar, os aditivos alimentares. Adoçantes, edulcorantes, conservantes. Esse tipo de aditivo está ali para que o alimento dure mais tempo na prateleira do supermercado. E o seu corpo, de fato, não sabe nem o que fazer com esse tipo de aditivo. O nosso organismo não foi feito para metabolizar adoçantes, corantes e nem edulcorantes. Esse tipo de aditivo alimentar está principalmente em alimentos que são ultraprocessados, aqueles que ficam muito tempo na prateleira do supermercado. Além disso, as prateleiras do supermercado são um grande aliado para nos confundir, principalmente por causa do marketing. Esse tipo de alimentos são aqueles que mais nos chamam a atenção, aquelas embalagens lindas, maravilhosas, que fazem com que o consumidor acabe levando esse tipo de alimento para casa, quando na verdade ele não é um alimento. Eles usam vários tipos de aditivos para simular o sabor de um real alimento. A indústria alimentícia já descobriu o perfeito bliss point. O que é esse bliss point? É o ponto perfeito entre a quantidade de gordura, açúcar e sal. E isso faz com que nós ficamos viciados naquele alimento. A indústria alimentícia é realmente muito esperta. Além de estudar a perfeita forma do marketing atingir a gente, fazer com que de fato levamos aquele alimento para casa, eles também descobrem quais são os sabores que a gente quer e sabem como viciar o nosso paladar. Em quinto e último lugar, o açúcar refinado. Açúcar refinado nada mais é do que uma caloria vazia. Nos oferece apenas energia, mas não nos oferece nutrientes, que é o que de fato faz com que nós consigamos viver mais e melhor. O açúcar também faz com que a gente vicie naquele tipo de alimento. Muitas vezes somos sim viciados em açúcar e por isso é que precisamos descobrir o real sabor dos alimentos e não conhecer apenas o sabor do açúcar, como é o caso que comentei do cafezinho com adoçante ou com açúcar. Você conhece o real sabor do café? Ou você conhece o sabor do açúcar? Você conhece o real sabor do cacau? Ou você conhece o sabor do açúcar? Então vamos ter um paladar mais refinado e vamos descobrir o real sabor dos alimentos. Buscar por alimentos de qualidade, aqueles que provêm da terra, aqueles que são ricos em nutrientes. E nós vamos sim mudando gradativamente o nosso paladar e os nossos prazeres. Exclua da sua vida alimentos ultraprocessados. Eles podem sim nos trazer inúmeras doenças, diminuir a nossa imunidade, trazer mais dores de cabeça, doenças
doenças autoimunes, a alimentação é sim o nosso mais poderoso remédio, mas pode ser o mais poderoso veneno. Os meus pacientes já estão muito conscientes de que existe sim um passo a passo, de que a gente consegue ir desviciando o nosso paladar, e eu ensino eles a descobrirem o real sabor dos alimentos. E dessa forma eles tomam a real consciência de que nós vamos mudando os prazeres pela alimentação. É muito comum ao longo da evolução os pacientes voltarem e falarem: Camila, eu não quis escolher aquele determinado alimento que era o qual eu era mais viciada. Hoje eu sinto prazer em fazer uma escolha saudável. Para os meus pacientes, eu sempre uso técnicas de inclusão e não de exclusão. Eu vou ensinando eles a introduzir vários alimentos que são de fato saudáveis, e esses alimentos que são ultraprocessados, os embutidos, eles acabam excluindo da sua vida sem nem perceber. E isso é muito bom, porque ao longo da evolução em consulta eu vejo quanto que os prazeres pela alimentação são modificados com eles, o quanto que a gente consegue acentuar o nosso paladar. Então eu quero que você escreva aqui nos comentários qual vai ser o alimento que você vai estar disposto a descobrir o seu real sabor. Aquele alimento que você só come se coloca um açucarzinho junto, ou você só come se usa um excesso de sal, ou um sushi que você só use shoyu para acompanhar. Que tal experimentar o real sabor do peixe? Afinal, aquele chefe preparou aquele prato para você descobrir aquele paladar e você foi lá e regou ele de shoyu. Vamos descobrir novos sabores juntos?